pessoal, a nossa aula de hoje será sobre o produto PV, pressão vezes volume, uma quantidade que aparece bastante lá na termodinâmica. Então, sem muitas delongas, vamos direto para a nossa aula. Então, pessoal, como eu ia dizendo, essa quantidade PV ela aparece constantemente na termodinâmica. Okay? O produto pressão vezes volume é absolutamente comum. Algumas das ocasiões em que ele aparece. Uma é absolutamente clássica, que é a equação dos gases ideais, a famosa PV igual a nRT. O produto pressão vezes volume é igual à quantidade de matéria vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Outra ocasião em que esse produto aparece é na definição de entalpia. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, que aqui eu estou usando 3 tracinhos, porque isso aqui é uma definição, ok? Não há uma prova, digamos, de que H seja igual a U mais PV, a entalpia igual a energia interna mais PV. Isso aqui, U mais PV, também aparece com uma certa frequência em termodinâmica e eu chamo essa quantidade de H. Eu estou dizendo que U mais PV é a nossa entalpia. Por isso, esses 3 pontinhos aí, tá certo? Então, aproveitando que estamos falando aqui sobre a entalpia, nós temos o PV e aqui eu tenho um delta PV. Isso aí é a variação desse produto pressão vezes volume. O delta, variação, espero que vocês lembrem, o delta quer dizer o quê? Estado final menos estado inicial. Então eu tenho PV num estado 2 menos PV num estado 1. A gente pode encontrar, né, como eu mencionei, isso aqui como sendo PV final ou esse aqui escrito como PV inicial, ok? Fim menos o início. Delta PV está destacado aqui, porque lá na entalpia, como muitos de nós estamos acostumados, ela aparece assim. O delta H igual ao delta U mais esse delta PV, variação no produto pressão-volume. Okay? E a partir daqui a gente costuma fazer algumas manipulações, especialmente voltadas para esse delta PV. Por exemplo, estou em um processo que acontece a pressão constante. Então, o que acontece com o nosso ΔH? O nosso ΔH eu posso escrevê-lo dessa maneira. ΔU mais, se a pressão é constante, ela pode sair ali, e eu escrevo aqui do lado de fora, P ΔV. Essa passa a ser a nossa entalpia. Ainda o caso, caso eu esteja trabalhando com um gás ideal, eu posso reescrever isso aqui, tá? O delta não ficou muito legal. ΔH como sendo igual ao ΔU, mais, e ao invés de escrever PV, eu escrevo, ou troco esse PV, né, pela definição de acordo com a lei dos gases ideais, um delta nRT. E caso o seu processo envolva agora também uma temperatura constante, eu posso ainda continuar reescrevendo aqui como um ΔU mais RT, constante dos gases, o R é constante, e um ΔN, lembrando que esse ΔN se refere somente a moléculas no estado gasoso, ok? Beleza, então manipular o delta PV ali dentro do ΔH é algo que a gente faz rotineiramente na termodinâmica. Mas agora, o que fazer quando aparece não o delta PV, mas essa quantidade aqui, o dPV, um Dzinho minúsculo, né? O que é que representa, o que é que significa esse Dzinho minúsculo aqui, esse famoso Dzinho, né? Que normalmente a gente chama de variação infinitesimal, uma variação muito, muito pequena nesse produto PV.
também é super comum aparecer várias demonstrações, derivações em termodinâmica, surge esse dPV. E o que é que normalmente você faz quando ele aparece? É algo que eu já disse aos meus alunos, confesso, já falei essa frase aqui. Olha, trate esse produto PV dentro ou junto do Dzinho ali como se fosse uma derivada, como se aquilo fosse uma regra do produto da derivação. Como assim? Esse dPV você pode escrever, ou pelo menos eu digo, já disse aos meus alunos, que você pode escrever como P dV mais V dP. Seria como a primeira função derivada da segunda mais segunda função derivada da primeira, ok? O que eu quero mostrar para vocês hoje é uma forma um pouco diferente de ver esse nosso dPV aqui, ou o nosso delta PV, ok? Para que a gente tenha essa nova visão sobre esse produto, a gente vai passar para um outro programa chamado de GeoGebra. Ele vai nos ajudar a ver esse delta PV de uma maneira diferente. Então, vamos lá para o GeoGebra agora. Bom, pessoal, esse aqui é o GeoGebra, é um programa muito bacana para lidar com gráficos, funções, e ele vai nos ajudar a entender melhor esse produto PV. Então veja só, eu tenho aqui dois eixos, eixo X, eixo Y, tenho um ponto representando P1, a pressão inicial, um ponto representando o volume inicial. O produto PV, transferindo-o para uma visão geométrica para esse gráfico aqui, seria exatamente a mesma coisa de eu desenhar esse quadrado aqui, onde o produto PV é equivalente à área desse quadrado. Eu vou mexer um pouquinho nele aqui, vou deixar ele com a cor mais visível. Pronto. Então, o que é a área do quadrado? Não é o lado ao quadrado, ou lado vezes lado? Então, quanto mede esse lado aqui? Mede a pressão que eu estou chamando de P1. Quanto mede esse lado aqui? Mede o volume V1. Então, esse produto PV, P1V1, é exatamente a área desse quadrado aí. Ok? Tudo bem. Produto PV é a área desse quadrado. Mas agora eu quero fazer uma variação nesse produto. Eu quero, ao mesmo tempo, aumentar P1, de P1 para P2, de V1 para V2. Então, eu vou colocar aqui novos pontos, o ponto P2 e o ponto V2. E o que é a área final? Né? O P2, V2 final. Vai ser a área de um outro quadrado, que eu vou desenhar agora. Um quadrado que tem essa área aqui, ok? Então, o pressão final, o volume final é representado pela área desse quadrado maior, enquanto pressão inicial, volume inicial, pela área desse quadrado menorzinho aqui. Tá certo? Então, podem tomar um tempinho para digerir essa ideia, essa visão geométrica do produto, mas é essencialmente isso aí. Então veja só, tenho P1, P2, pressão inicial, pressão final, volume inicial, volume final. Mas o que eu quero agora é a variação, o delta PV. Então, qual será que é esse delta PV? É a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Então, essa variação, na verdade, é somente essa porção do gráfico aqui, somente esse polígono em forma de L, algo parecido com um L aqui, essa região que está
aparecendo do gráfico maior. Então eu posso, na verdade, dizer o seguinte, que a variação do PV, o delta PV, é como se fosse uma combinação de outras figuras geométricas. Veja só, vamos desenhar mais alguns e vejam se vocês concordam comigo. Vou desenhar mais um polígono aqui. Vou colocar uma corzinha nele. Amarelo. Olha lá. Pronto. Então, olha só, o que foi que eu fiz? Eu cobri aquela porção que representa aquele delta PV. Vou ter que trocar essa cor aqui. Que representa aquele delta PV. Por quê? Se eu considerar esses retângulos em separado, eu consigo mostrar algumas coisas. Veja só, qual é somente a área desse retângulo amarelo aqui? O que é a área do retângulo? Vai ser o comprimento dessa base vezes a altura. Então, quanto vale essa base aqui? Essa medida é a mesma desse quadrado azul. Então, essa medida aqui é V1, que eu vou chamar simplesmente de V. E qual é essa altura? Não é P2 menos P1, não é somente essa porçãozinha aqui. E quem é P2 menos P1? P2 menos P1 é o nosso delta P. Então, a área desse retângulo aqui, do retângulo amarelinho, é isso aqui. O produto V delta P. Ok? Entenderam até aí, gente? E esse retângulo verde aqui? A base desse retângulo é essa porção aqui, V2 menos V1, que eu vou chamar de ΔV. E qual é a altura desse retângulo? É essa mesma altura aqui, P1, que eu posso chamar simplesmente de P. Então, a área desse retângulo verde é um P delta V. E essa outra areazinha aqui, esse quadradinho, qual é a área dele, ou quanto vale a área dele? Essa medida, que é o nosso ΔV aqui embaixo, essa mesma medida aqui, e essa altura é exatamente o nosso ΔP. Então, a área desse quadradinho pequeno é um ΔP vezes um ΔV, ok? Então, a área que representa a variação total, né, do produto PV pode ser, digamos, decomposta nesses três retângulos aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esses retângulos, esse amarelinho, o branco e o verde, lá para a nossa apresentação, lá para a nossa aula, lá no PowerPoint, ok? Nós vamos partir deles para chegar no objetivo seguinte da nossa aula. Então, pessoal, voltamos aqui para a nossa apresentação. Então, tudo que eu fiz foi trazer de volta, ou trazer do GeoGebra para a nossa apresentação, aqueles retângulos que representavam exatamente o delta PV. Ok? Então, o nosso delta PV ele é a soma da área desses retângulos. Ele é o P delta V mais V
ΔP mais o ΔP, ΔV, ok? Aí o que acontece quando ao invés do delta, né, ao invés dessa variação finita, essa variação grande, vamos dizer assim, eu tenho não um delta mais, eu tenho um Dzinho. Olha, não muda absolutamente nada. O dPV é sim isso aqui. PdV mais VdP mais dPdV. Então, o que acontece de diferente ou por que eu simplesmente não considero esse termo aqui quando eu estou lá na minha aula, né, na aula presencial? Por que eu não escrevo o dPdV? Esse é o grande mistério, é o que eu gostaria, o ponto onde eu queria chegar nessa aula de hoje, ok? Lembra que eu disse lá, gente, isso aqui vocês podem tratar como se fosse uma regra do produto, né, na derivação. É a primeira derivada da segunda, segunda derivada da primeira. Ok? Então, por que é que eu ignoro esse termo aqui? Para a gente ter uma ideia do porquê que a gente ignora esse termo, vou usar um outro programa auxiliar também. Vou usar agora uma planilhazinha simples do Excel para a gente ter uma ideia do porquê que eu faço isso. Então, vamos para lá. Pronto, pessoal, já estamos aqui observando uma planilha do Excel, não é? Onde eu tenho aqui, ó, eu criei uma lista, uma coluna com valores de ΔP e ΔV, começando a partir do valor 10 e diminuindo gradativamente, ok? Então aqui eu tenho valores cada vez menores do ΔP e do ΔV, ou seja, como se eu estivesse caminhando em direção ao Dzinho, ao D minúsculo, representando uma variação muito, muito, muito pequena. Ao lado eu tenho o produto P ΔV, o produto V ΔP e esse produto ΔP ΔV. E assumindo aqui valores aleatórios, certo? Uma pressão inicial de 100.000 pascal, um volume de 3 metros cúbicos. Então o que acontece se eu faço uma variação, um ΔP e um ΔV, relativamente grande, né? Valor 10, né? 10 pascal, 10 metros cúbicos. O P ΔV tem esse valor aqui, o V ΔP tem esse valor aqui, o ΔP ΔV tem esse valor aqui. Então veja que não há a menor condição de eu desconsiderar esse valor, ele é muito alto. O ΔP vezes ΔV é alto demais. Mas vamos aqui, usando o Excel, estender essa estimativa para os outros casos. Então, olha só o que aconteceu aqui. Conforme eu vou diminuindo ΔP e ΔV, o P ΔV, claro, vai caindo, V ΔP também vai caindo, não tem o que discutir, porém o ΔP ΔV cai também, porém em altíssima velocidade. Ele cai bem mais do que as outras parcelas aqui que o acompanham na variação do produto PV. Então veja só, aqui eu não posso desconsiderar de maneira alguma, é até maior do que o VΔP. Nesse caso, com um ΔP de 1, eu também não posso desconsiderá-lo, porque mesma ordem de grandeza até do que o VΔP. Nesse caso, também não é a coisa mais segura do mundo desconsiderá-lo, porém, conforme eu vou aqui, na quarta, quinta e sexta linhas dessa tabelinha, veja como é irrisório o valor do ΔP, ΔV. E isso porque eu estou usando o delta com apenas 4 casas decimais. Quando eu saio do delta para o Dzinho, eu estou falando em uma quantidade muito, muito, muito pequena, muito menor do que essa, tão menor quanto eu desejar que seja. Então,
quando eu estou no ΔP, ΔV, variações ou mudanças grandes na pressão e no volume, mudanças finitas, não dá para desconsiderar. O ΔP e o ΔV é um fator importante. Mas quando eu estou tratando de valores muito pequenos de ΔP e ΔV, aí essa quantidade já se torna irrisória. Voltando lá para a nossa apresentação, para a nossa aula. Então, pessoal, esse fator aqui ele é importante quando eu tenho mudanças finitas na pressão e no volume, porém, quando esse delta se torna um D minúsculo, um Dzinho, ou seja, um valor tão pequeno quanto eu desejar, esse produto aqui ele vai se aproximando cada vez mais de zero, ou se você preferir, esses termos aqui são muito maiores do que dP/dV. Então, quando eu tenho variações muito pequenas, infinitesimais, eu posso dizer que o dPV é simplesmente PDV mais VdP. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado de ser apresentados a uma visão um pouquinho diferente de como a gente pode tratar um produto, essa variação no produto. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que o mais rápido possível eu tento te ajudar, tá bom? Até uma próxima aula e a gente se vê em breve.